Olá, meu nome é Ciro Nolasco e esse é o Glossário do Brasileiro Curioso, um vídeo onde eu sempre tento explicar um conceito importante para a discussão de política de uma forma muito didática. Ou seja, eu faço estudo para você não ter que fazer e poder discutir no Facebook à vontade. E hoje nós vamos falar de política. Não, sério, nós vamos falar literalmente do conceito de política. Antes de começar, vamos tirar aqueles pedidos da frente já. Então curte o vídeo, se inscreve para você estar sempre acompanhando os vídeos que eu posto toda semana e compartilha com a sua família, com seus amigos, para você me ajudar a fazer esse canal crescer. Agora vamos lá. Então, toda aula sobre política começa assim e eu tenho que manter a tradição. O termo política surge na Grécia Antiga. A Grécia Antiga tinha o que a gente chama de polis. Polis é a cidade-estado grega. A política é como você organiza, como você faz a manutenção e governa a polis. A polis também pode ser não só a cidade-estado, mas como o conjunto das cidades-estados grega, que a gente entende hoje como Grécia Antiga. E como a Grécia Antiga é considerada o berço da civilização ocidental, faz muito sentido que esse termo, que é muito importante pra gente, que é essencial para a nossa existência, tenha origem lá, né? Política não tem uma definição só, tá? Não existe uma explicação ampla o suficiente e adequada o suficiente para explicar todas as vezes que nós formos utilizar o termo política. Para os gregos, a política era uma ferramenta utilizada para organizar o Estado, ou seja, aquela instituição, aquela coisa que organiza a sociedade. Aristóteles vai além e diz que a política é a busca e manutenção do bem comum, aquilo que a comunidade vai em conjunto construir para funcionar melhor. O bem comum é uma linha imaginária que diz: aqui tá bom para todo mundo. É uma ideia de perfeição, inatingível, algo que nós sempre almejamos chegar, mas que nunca atingiremos. O ideal que nunca alcançaremos, mas tá tudo bem. A gente sempre vai construir para chegar em algum lugar melhor. Pegando carona na ideia de Aristóteles, Leonardo Boff diz o seguinte: política é a busca comum do bem comum. Por isso a política vai ter sempre a ver com a sociedade e aqueles que vivem nela. Tem a ver com salários, com o preço do pão, com o preço da passagem de ônibus e etc. O importante é esse trecho aqui no que ele fala. Nada social está fora da política. Então podemos dizer que a política é toda atitude ou escolha que interfira na comunidade. Ou seja, que interfira no bem comum. Tá bom, eu tô dando explicações super gerais sobre o que é política. Mas vamos pegar uma explicação bem geralzona, bem didática, rápida e fácil. A gente poderia falar algo como: a política é a ciência de governar estados ou nações. Quando alguém governa o estado, é de se imaginar que o governante tem como objetivo final o bem geral da nação, ou seja, o tal do bem comum que o Aristóteles e o Leonardo Boff falam. Esse bem pode se materializar de várias formas: na construção de escolas, na construção de estradas, na construção de linhas de ônibus, na criação de leis que garantam a existência digna de certos grupos de pessoas, ou até no incentivo à indústria. Eu usei esses exemplos e, se você perceber, todos estão falando muito em relação a como a política vai atingir a sociedade. E eu fiz isso de propósito para mostrar para você que a política e a sociedade estão sempre de mãos dadas e para você ver que toda escolha, toda atitude que uma pessoa tem em relação à sociedade, ela sempre vai ser uma escolha política ou uma atitude política, né? Quando você ouve alguém dizer, como eu falei no último vídeo, você não deve se intrometer com política ou você não deve falar sobre política, você tem que parar e prestar atenção. Porque mesmo que você decida dar as costas para a política, ela não vai deixar de acontecer e você ainda vai ser uma engrenagem no sistema. Independente da sua decisão, a política sempre vai estar lá. E, como o nosso amigo Aristóteles falou há milênios atrás, o ser humano é um animal político. Até agora nós falamos de abordagens positivas sobre política, mas essa esfera do bem comum, quer queiramos ou não, é só um lado da moeda, que é a política. Tem também o lado feio. Quem governa, seja em qualquer época, seja em qualquer lugar da história, exerce um poder sobre a sociedade ao seu redor. E tem aqueles que, na busca pelo poder, esquecem do bem comum e usam da política para tomar as decisões mais desagradáveis possíveis. Um grande estrategista militar da história, Karl von Clausewitz, disse uma vez que a guerra é a continuação da política por outros meios. Em resumo, a gente não pode dizer que a política é inerentemente boa ou ruim. Tem quem vai dizer que política é violência. Tem quem vai dizer que política é liberdade. Tem quem vai dizer que a política é a arte de conquistar, manter e exercer o poder. Mas todas essas são só perspectivas individuais, são só entendimentos, cortes sobre um significado maior que é, de fato, fazer o melhor para a sociedade funcionar.
Mas, para isso acontecer, você tem que entender que a política é uma ferramenta. Quem dá sentido para essa ferramenta, quem dá utilidade para ela, é quem usa. Então, quando falarem para você que política é chato, que política não deve ser discutido, você tem que pensar que política vai acontecer. Então, melhor você fazer parte dela e tentar fazer uma mudança na sociedade do que simplesmente virar de costas. É isso. Então, gente, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que agora, quando você for falar sobre política, você se sinta mais completo. E, por favor, me acompanhe nesse canal. Lembre-se de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de comentar, de me xinga, cara. Eu quero que você me xingue. Eu quero que pessoas discordem de mim pra gente ter um debate interessante. Vamos em frente. E esse é o global... Eita. Onde o glossário do brasileiro do... E esse é o glossário do brasileiro duvidoso. Eita. Esse é o glossário do brasileiro duvidoso. Eita. Cura pra... Vai falar que